Boa noite. Boa noite. Polícia Federal avança na Operação Carne Fraca. São presos o ex-presidente e ex-diretores da maior exportadora de carne de frango do mundo, a BRF, dona da Sadia e da Perdigão. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-ministro José Dirceu depõem ao juiz Sérgio Moro. Eles são testemunhas de defesa do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, em ação da Lava Jato. Grupo com fuzis rouba 5 milhões de dólares em dinheiro no aeroporto de Viracopos, em Campinas. As autoridades não revelam o nome do dono do dinheiro, que seria transportado para a Suíça. Prefeitura paulistana lacra vários imóveis da Cracolândia alegando irregularidade e risco estrutural. Moradores, comerciantes e defensoria pública consideram que a ação é ilegal. Autoridades da área da saúde discutem o avanço da febre amarela em São Paulo. O secretário estadual da Saúde, Davi Wippe, diz que a doença veio para ficar. Juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, condena empresário a mais de 10 anos em regime fechado. Mariano Marcondes Ferraz pagou propina de 3 milhões de reais ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores e comerciantes da Cracolândia dizem que a Prefeitura de São Paulo está fechando imóveis irregularmente. A Defensoria Pública diz que a ação é ilegal. A Prefeitura nega, defende que a interdição dos imóveis aconteceu por irregularidades estruturais e pela falta de licença de funcionamento, o que coloca a segurança em risco. De cima, o complexo Júlio Prestes já possui 2 torres de apartamentos praticamente prontas, em fase de acabamento. Ao todo, neste quarteirão, vão ser 5 prédios, somando mais de 1.200 unidades. A mudança no cenário da Cracolândia começou logo após a tentativa do prefeito João Dória de acabar com o chamado fluxo na região em maio do ano passado. O Fábio, que é comerciante na região há 6 anos, esperava que as ações integradas das polícias e da GCM ajudassem a melhorar a rotina. A nossa vida assim, de comércio, como morador da região, não melhorou em nada. O problema é que o bar dele foi fechado na semana passada. Não teve aviso nenhum. O que eles estão fazendo aí é uma falta de respeito. Estava em dia, mas eles não querem conversa, eles querem tirar todo mundo daqui. Nesta manhã, nossa equipe flagrou caminhões da prefeitura nas ruas do entorno, inclusive para realizar serviços de serralheria. Um comércio foi emparedado e outro teve a porta soldada. A desocupação dos imóveis acontece justamente onde os governos municipal e estadual trabalham na revitalização do centro. A prioridade deles aqui era tirar os usuários daqui. Na realidade, eles estão tirando os trabalhadores. Eu tenho 25 anos de comércio, eles me tiram do meu comércio, eu com essa idade vou para onde? A intervenção da prefeitura ela é ilegal, uma vez que ela sequer oferece ao cidadão, oferece aos moradores da área um contraditório e uma defesa no que tange à intervenção, a forma como ela está sendo feita e como ela pode ser dialogada e resolvida, ainda que administrativamente. A Polícia Militar afirma que age na região com o apoio da Guarda Civil e já foram feitas mais de 400 ações de segurança e zeladoria na região. Destaca também que a PM e a GCM fazem reuniões semanais que visam a preservação da ordem pública. Um grupo armado com fuzis roubou 5 milhões de dólares em dinheiro no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O assalto ontem à noite durou apenas 6 minutos. O dinheiro estava num avião da Lufthansa que tinha saído de Guarulhos e parado em Viracopos para receber mais carga, antes de ir para Zurique, na Suíça. Na pista, funcionários foram rendidos por homens armados que conseguiram passar despercebidos. Eles estavam numa caminhonete com adesivos da empresa de segurança do aeroporto. Na fuga, os assaltantes quebraram os portões de saída para a rodovia Santos Dumont, que liga Campinas a Indaiatuba. Ninguém ficou ferido no assalto. A Polícia Federal, que investiga o assalto, não informou quem é o emissário, nem o destinatário dos 5 milhões de dólares. O Banco Central afirma que esse tipo de remessa com dinheiro em espécie, mesmo com valor alto, é normal. Bom, se remessas como essa de mais de 16 milhões de reais em dólares são normais,
Por que tanto mistério sobre a origem e o destino dessa fortuna? A empresa aérea não informa quem é o cliente dono da carga. Não informa também o destinatário da encomenda. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, diz que não tem nada a ver com esse caso. Declarou que não acompanha esse tipo de transação. Agora, tente você, cidadão mortal, ir a um banco aqui na Avenida Paulista e pedir para mandar R$5 para um banco na Suíça. Vai ter 1 milhão de controles e burocracias e provavelmente vai desistir. Também quem mandou ser pobre. A violência na região da Universidade Federal do ABC Paulista preocupa centenas de estudantes. Eles se organizaram para tentar evitar as ações dos criminosos, mas a situação ainda é perigosa. Pergunte a qualquer aluno da Universidade Federal do ABC sobre segurança no entorno e vai ouvir a mesma resposta. A situação aqui é bem complicada, né? Assim, a gente tem é frequente, assim, quase que diariamente, casos de assaltos a alunos aqui no entorno da região, para todas as direções que você possa imaginar. 2 pessoas numa moto com uma mochila de pizza. Eles tentaram abordar uma pessoa na minha frente, eu corri para trás. Eles estavam armados. Os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que no ano passado foram mais de 9.600 registros de roubos e furtos aqui na região, nas 2 delegacias que ficam próximas à universidade. A situação chegou num ponto em que os próprios estudantes resolveram se mobilizar e criaram na internet um mapa interativo para avisar os colegas sobre como e onde ocorreram as abordagens criminosas. No mapa aparecem os locais exatos dos assaltos, a descrição do que aconteceu e do criminoso. Eu não via muita mobilização nem por lado da universidade ou da polícia de fazer alguma coisa. E todos os dias as pessoas sendo assaltadas. E aí, como eu estava começando a aprender a programar, sou estudante de programação, de computação, eu achei que seria interessante eu juntar algum conhecimento que eu tenho para tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí surgiu a ideia de fazer essa ferramenta. Uma das iniciativas mais acessadas é a página Assaltos no Facebook. Há mais de 1.000 pessoas que relataram episódios violentos na chegada ou na saída da UFABC. A questão é que mesmo com grupos na internet, nas redes sociais, nos celulares, que ajudam a indicar as ruas e os horários mais perigosos, não tem muita opção. O Arthur, por exemplo, estudante de economia do último ano, estuda e mora ao lado da universidade. Já foi vítima de 4 assaltos. Uma das vezes, inclusive, foi agredido. Ainda passou por outra tentativa de roubo e testemunhou situações com outros alunos. O que mais mudou, acho que foi o meu estilo de vida mesmo. Eu evito sair de noite, até mesmo para poder me divertir. Eu evito sair. Eu mudei de casa, morava um bairro à frente e decidi morar mais para perto da faculdade. E como tem muita gente de fora, quanto mais perto da faculdade você mora, você paga um preço um pouco mais caro. Então, eu gasto mais para poder, teoricamente, ter um pouco mais de segurança e acaba não adiantando. Em nota, a universidade disse que a situação na região dos campi só pode ser resolvida por uma ação conjunta com as autoridades municipais e estaduais e que já solicitou o monitoramento diário no campus Santo André e o aumento da presença de rondas. O juiz Sérgio Moro condena o empresário Mariano Ferraz na Lava Jato. Condenado a cumprir a pena em regime fechado, Mariano Ferraz deve continuar em liberdade, enquanto recorre da sentença de 10 anos e 4 meses de cadeia. Quando foi preso no aeroporto de Guarulhos, em outubro de 2016, o executivo iria embarcar para Londres, onde morava com a mulher, a atriz Luísa Valdetaro. Mariano Ferraz chegou a ficar preso durante uma semana. Foi solto depois de pagar fiança de 3 milhões de reais, montante que agora será confiscado e devolvido à Petrobras como indenização pelo crime praticado. De valor equivalente a 3 milhões de reais, foi a propina que Ferraz admitiu ter repassado ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em contas no exterior. A intenção era garantir a renovação do contrato que a empresa Decal do Brasil, que ele representava, mantinha com a estatal. Mariano Ferraz alegou à justiça que foi extorquido e pediu redução da pena em troca de ter confessado o crime. O juiz Sérgio Moro negou o benefício, disse que considerou como atenuante, mas não reconheceu a colaboração premiada. Mesmo porque Paulo Roberto Costa já tinha delatado todo o esquema.
Por ordem de Moro, Ferraz não pode exercer cargo público, nem de diretor, membro de conselho ou de gerente em empresas. Também não pode mudar de endereço sem autorização da Justiça, que mantém a posse do passaporte dele. Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal a operação que faz parte da Carne Fraca. Entre os presos estão o ex-presidente e ex-diretores e funcionários da maior exportadora de carne de frango do mundo, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. O ex-presidente do grupo BRF, Pedro de Andrade Faria, foi preso na capital paulista. Outras 9 pessoas ligadas à empresa foram detidas em outros estados na operação batizada de Trapaça, um desdobramento da Carne Fraca. Essas provas deixam bastante claras, evidentes, que se operava um sistema de fraudes bastante complexo dentro da própria empresa, no sentido de fraudar os laudos laboratoriais e, com isso, burlar a fiscalização, burlar a atuação do Ministério da Agricultura. A BRF é dona de marcas como Sadia e Perdigão. É a maior exportadora de carne de frango do mundo, com negócios em cerca de 150 países. No ano passado, a companhia teve um prejuízo líquido de mais de R$1 bilhão por causa do escândalo da primeira fase da Operação Carne Fraca, deflagrada em março. Vários fiscais e agentes públicos foram presos por participação no esquema. Alguns países chegaram a suspender a compra de carne brasileira das empresas envolvidas, entre elas a própria BRF e a JBS Friboi. E a operação da Polícia Federal, realizada hoje, acontece na semana em que a BRF Foods, sob pressão, deve trocar o Conselho de Administração, hoje presidido pelo empresário Abílio Diniz. A BRF é controlada por um grupo de acionistas formado por fundos de pensão, entre eles o Petros da Petrobras e o Prev do Banco do Brasil. Eles pedem a troca de todo o conselho. Abílio Diniz, que não é investigado na operação de hoje, convocou uma reunião para discutir o assunto. O foco desta etapa da investigação são amostras de contaminação pela bactéria Salmonella. Segundo a Polícia Federal, a BRF fraudava laudos de exportação para países onde o controle desta bactéria é mais rigoroso. O Ministério da Agricultura, no entanto, esclarece que a salmonela já está presente na flora intestinal dos animais, mas que ela é destruída após o cozimento ou a fritura, por exemplo. Por este motivo é que a pasta descarta qualquer risco à saúde pública e que as pessoas não precisam se preocupar com uma eventual contaminação durante o consumo. As exportações de aves da BRF a países como China, África do Sul e várias nações da União Europeia estão suspensas. O governo não descarta que novas medidas sejam tomadas com o desenrolar das investigações. Segundo a Polícia Federal, Pedro de Andrade Faria sabia da falsidade ideológica e possíveis problemas sanitários na gigante de alimentos. Ele teria ordenado medidas para proteger a empresa da investigação. Em nota, a BRF Brasil Foods se defendeu das acusações. Disse que seus produtos respeitam as normas de qualidade e que vai ajudar nas investigações. Assim como o Ministério da Saúde, o grupo frigorífico disse que os casos investigados pela Polícia Federal não produzem risco à saúde. O presidente Michel Temer avalia se vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do nome dele no inquérito que apura indícios de pagamento de propina pela Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, Temer também cogitou enviar uma carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para questionar a investigação. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o lançamento da candidatura de Rodrigo Maia à presidência. Nas últimas sucessões presidenciais, sempre que tratavam da formação de alianças, os tucanos estufavam o peito como uma segunda barriga para anunciar antes de qualquer negociação que dispunham de um parceiro cativo, o DEM. Pois bem, na quinta-feira, o DEM lançará seu próprio candidato ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Além de lidar com um problema velho, que é a falta de unidade do PSDB, o tucano Geraldo Alckmin se depara agora com um desafio novo. Antes de seduzir o eleitor, ele precisa convencer o mundo da política de que vai mesmo conseguir levantar voo. Depois do flerte infrutífero de Fernando Henrique Cardoso com Luciano Huck, o lançamento da candidatura de Rodrigo Maia é a principal evidência da debilidade política
de Geraldo Alckmin. Espremido à direita por Jair Bolsonaro e à esquerda pelo poste a ser patrocinado pelo inelegível Lula, Alckmin tem uma dificuldade para montar uma coligação partidária que lhe forneça um palanque eletrônico confortável. Rodrigo Maia retira do cesto de alianças de Alckmin 3 partidos, o próprio DEM e as 2 legendas que se associaram a ele, o PP e o Solidariedade. Pelas pesquisas, a chance de Maia presidir o país é muito pequena, mas ele entra na disputa como um candidato favorito a bagunçar um pouco mais o projeto eleitoral de Geraldo Alckmin. Boa noite. A nomeação do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, como adido na Itália, seguiu um rito especial. Em regra, o processo para ser nomeado ao cargo dura meses, mas foi encurtado para 2 dias. A informação é do portal G1. Segovia foi demitido da direção da Polícia Federal na última terça-feira e só um dia depois o presidente Temer afirmou que ele assumiria o cargo na Itália. A nomeação foi publicada no Diário Oficial na quinta. Ao site, o Itamaraty informou não ter sido comunicado pelo governo via a chefia da Casa Civil para proceder aos trâmites usuais. Por isso, a nomeação de Segovia como adido na Itália não foi assinada pelo ministro Aloysio Nunes, só pelo presidente Temer e pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal Orlando Silva, líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal, sobre as eleições. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça deve julgar amanhã o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados tentam afastar a possibilidade de prisão antes do julgamento de todos os recursos cabíveis. A sessão vai ser transmitida pela internet no site do STJ a partir da 13h. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do Triplex em Guarujá. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que elevou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Autoridades da área da saúde discutiram hoje, num simpósio aqui na capital, o avanço da febre amarela no estado de São Paulo. Um dos desafios, convencer a população a tomar a vacina. O simpósio organizado pela Secretaria Estadual de Saúde reuniu especialistas de várias áreas e mais de 800 representantes de cidades paulistas para discutir a situação da febre amarela em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, que era esperado, não compareceu. A doença avança no estado. O mais recente balanço, divulgado na última sexta-feira, mostra que desde 2017 foram registrados 286 casos autóctones, com 102 mortes. 2 em cada 3 casos são de moradores de Mairiporã, na Grande São Paulo, e de Atibaia, no interior. Na capital paulista, foram 8 casos adquiridos no próprio município e 4 mortes. A maior parte dos afetados aqui na cidade é homem, mora na Zona Norte, tem entre 23 e 55 anos. Público mais resistente à vacinação. Os efeitos colaterais da vacina divulgados, o que eram menos divulgados antes, fez que as pessoas tivessem certa resistência. Mas nós não temos alternativas. É muito maior o risco da pessoa ficar doente e morrer pela doença do que pela vacina. A campanha de imunização foi prorrogada até o dia 16 de março em todo o estado e na capital paulista, nos distritos escolhidos como prioritários. Na cidade, a meta era ter vacinado 3.900.000 pessoas, mas até agora pouco mais da metade disso foi até os postos. O maior desafio, segundo os especialistas reunidos aqui hoje, é convencer a população sobre a importância da vacina. E se ela está numa área de risco e não quer tomar vacina, é grupo de risco, é tal história. Você toma as providências sanitárias que são adequadas, inclusive de informação. Você põe faixa outdoor em todos os lugares. A pessoa entra no parque, sabendo que o vírus circula e vai continuar circulando. Nós estamos numa situação endêmica no estado de São Paulo e não se vacina, ela obviamente corre risco. Na cidade de São Paulo, a campanha acontece em fases. A expectativa é que toda a população seja imunizada até o meio do ano. O secretário municipal, Wilson Polara, chegou a divulgar um cronograma com expansão da vacinação para a região central, mas a informação foi corrigida pela assessoria de imprensa da pasta. Por enquanto, a campanha segue restrita a alguns postos da Zona Norte, Extremo Sul e parte da Zona Leste.
Ex-alunos da Escola Técnica Estadual de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, criaram um programa para gerenciar vacinas em postos de saúde. Essa plataforma facilita a comunicação entre as unidades e os pacientes, dispensando a velha carteirinha de papel. O programa está sendo aprimorado e deve ser implantado na subprefeitura de Cidade Tiradentes. Mateus, Tiago, Maiara e Iago. 4 jovens de 18 anos, recém-formados pela ETEC de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Os amigos levaram 1 ano criando a plataforma vacinas.com. Foi o projeto de conclusão de curso do grupo. O sistema para desktop e celular é uma espécie de carteirinha digital de vacinação. Tanto os agentes de saúde quanto os usuários podem acessar a ferramenta que dispensa o uso do documento de papel. Basta um login e uma senha. Ele foi feito para toda uma parte de gerenciamento do posto, onde você pode consultar os estoques de vacinas, aplicação de vacina. O aplicativo mobile ele é apenas para o usuário poder visualizar a carteirinha dele e receber notificações da próxima vacina. É algo mais próximo do usuário para que ele possa não esquecer da vacina que ele tem que tomar. A sugestão veio da própria orientadora, que por acaso um dia se deu conta de um problema muito comum por aí. Eu falei, olha só, eu tenho uma carteirinha de vacina já há algum tempo, ela está amarela, o papel dela começa a soltar. Se ela molhar, eu perco todas as anotações que estão feitas à caneta. Eu falei, por que isso daqui não pode ser algo digital? E teve pesquisa de campo. A galerinha visitou até postos de saúde para viabilizar o projeto. Exatamente todas as enfermeiras ou pessoas da saúde que a gente apresentou a ideia, elas acharam sensacional, elas gostaram. O sistema, ainda em fase de testes, começou a ser pensado em 2016, portanto, antes do problema da febre amarela vir à tona. O trabalho acabou recebendo a nota máxima dos avaliadores. Uma grande conquista para esses jovens, mas o mais legal ainda está por vir. É que a ideia já foi apresentada para a Prefeitura Regional de Cidade Tiradentes, também aqui na Zona Leste, que se comprometeu a instalar o sistema criado por eles em uma das unidades de saúde do bairro. Os outros alunos, vendo o que está acontecendo com eles, se inspiram e a gente já está com um monte de ideias para projetos para esse ano. Eles chegam para a gente e falam, professor, eu quero fazer algo que melhore a vida das pessoas. Você vê uma criança de 16, 17 anos com essa visão, faz a gente voltar a ter esperança, né, em tempos melhores. Às vésperas de deixar o cargo de prefeito de São Paulo para concorrer ao governo do estado, João Dória, do PSDB, publicou um decreto que estende para ex-prefeitos da cidade os serviços de segurança pessoal, prestados pela Polícia Militar, atualmente só para o chefe do executivo. O ex-prefeito terá direito ao serviço pelo período de 1 ano, a partir do momento em que sair da prefeitura, e inclui a segurança também da mulher ou marido e filhos. No governo federal, os ex-presidentes da República possuem um direito similar, mas com caráter vitalício. E na esfera estadual, os ex-governadores contam com benefício por 4 anos. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que em breve as ações da intervenção federal no Rio de Janeiro vão ser percebidas pelos fluminenses. Ele disse que compreende a ansiedade de todos que vivem a insegurança pública no estado e que os militares não vão fazer promessas que não possam cumprir. Vilas Boas participou de uma reunião com o general Braga Neto, interventor federal, e o general Richard Nunes, secretário de Segurança do Rio. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é pré-candidato à presidência pelo PSOL. Ciro Gomes e Haddad têm conversado sobre vice e versa. O general Mourão passou para a reserva na quarta-feira. Pregador de golpe militar disse na despedida que o torturador Ustra foi um herói. Disse depois que o general interventor Braga Neto é, aspas, um cachorro acuado e que a intervenção militar no Rio é só meia sola. Mourão quer sola inteira e os acuados no ataque. Mourão diz que vai apoiar Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas. O primeiro é Lula, com o dobro da preferência por Bolsonaro. A revista Piauí Online, o general Mourão anunciou, vai articular candidatura de militares para o Congresso, Assembleias Estaduais e Poder Executivo. Bolsonaro já defendeu pau de arara em CPI, tortura, golpe, fechar o Congresso, guerra civil, matar uns 30 mil que a ditadura não matou, a começar pelo FHC.
Na eleição legislativa de 1928, na Alemanha, o partido nazista teve só 2,6% dos votos. Crise de 29 e em 30 os nazistas já eram a segunda bancada. Em 32 o partido nazista beirou a maioria. Em 33 os partidos de oposição foram eliminados do parlamento e Hitler se tornou chanceler. O demais a história conta. O Brasil assiste o que se assiste no Rio apenas assistindo. Se faz de conta que tudo se resolverá por si mesmo, que basta trazer generais de volta. Temer já admitiu intervenções militares em outros estados e seu governo cancelou visita ao Brasil de Juan Pablo Bohoslavsky, especialista independente da ONU para direitos humanos, finanças e dívida externa. Juan Pablo viria avaliar o impacto dos cortes de verbas na saúde, educação, trabalho, etc. Se vende ou faz de conta que tudo isso é natural, produto do nada ou do caos e que é assim mesmo, e a única saída possível. Tudo às claras, tudo escancarado, inclusive o que avança, e o faz de conta de que nada disso é e significa tudo que isso é. Boa noite. O líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu hoje uma delegação da Coreia do Sul em Pyongyang. Não foram divulgadas imagens da reunião entre a delegação sul-coreana e Kim Jong-un, mas o encontro foi confirmado pelos dois governos. Foi o primeiro encontro do líder norte-coreano com representantes do vizinho do Sul, desde que ele assumiu o comando em 2011. A visita dos sul-coreanos faz parte da tentativa do presidente Moon Jae-in de avançar na reaproximação entre os dois países, iniciada nos Jogos Olímpicos de Inverno no mês passado. Os sul-coreanos devem propor uma nova rodada de conversas sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, uma agenda imposta pelo governo norte-americano. A Coreia do Norte já afirmou várias vezes que essa possibilidade é ridícula e remota, porque o país tem o direito de se defender de ameaças externas, principalmente dos Estados Unidos. A China anunciou hoje que vai aumentar seu orçamento militar. Há menos de uma semana, a Rússia anunciou que tem um míssil que alcança qualquer ponto da Terra. No dia seguinte, os Estados Unidos anunciaram a revisão de sua força nuclear. O anúncio chinês foi feito durante o Congresso do Partido Comunista pelo presidente Xi Jinping. De acordo com o governo, a China deve investir só neste ano 175 bilhões de dólares para modernizar as Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em despesas militares. Jinping afirmou que o investimento no exército chinês não é uma resposta à Rússia e aos Estados Unidos. Ele disse que o crescimento acompanha o aumento do PIB chinês e o projeto de modernização já em vigor há 30 anos. Na Europa, a instabilidade política continua na Itália depois das eleições legislativas no fim de semana. Nenhum partido ou coligação conseguiu votos suficientes para formar um governo sem alianças. O movimento 5 Estrelas, com enfoque anti-União Europeia, ficou à frente na apuração, com pouco mais de 30% dos votos. A coligação de centro-direita, que une 4 partidos, entre eles o Força Itália de Silvio Berlusconi, também teve um desempenho significativo, mas sem maioria garantida. O Partido Democrático de esquerda foi derrotado e ficou com menos de 20% dos votos. 630 deputados e 315 senadores formam o novo parlamento italiano, dissolvido pelo presidente da República, Sérgio Mattarella, em dezembro, por falta de sustentação da maioria. A ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner vai ser julgada, acusada de acobertar suspeitos de terrorismo na Argentina. Kirchner foi indiciada e teve um pedido de prisão expedido em dezembro do ano passado. A ex-presidente, que tem foro privilegiado e está em liberdade, é acusada de proteger iranianos suspeitos do atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina em 1994, atentado que deixou 85 mortos. O pedido de prisão se baseia na investigação de 2015 do promotor Alberto Nisman. Dias antes de ser encontrado morto, Nisman denunciou que a ex-presidente montou um esquema para acobertar os responsáveis pelo atentado. Na época, um braço palestino do grupo libanês Hezbollah reivindicou o ataque. Cristina Kirchner nega as acusações e diz que o governo de Maurício Macri usa o poder judiciário para perseguir opositores.
E após a deflagração da Operação Trapaça, nova etapa da carne fraca, as ações da BRF Foods despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis do grupo alimentício desvalorizaram quase 20%, fechando o dia abaixo de R$ 25. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Mais que a BRF, a Operação Carne Fraca pode prejudicar as exportações do Brasil para a China, Rússia e Europa. Essa investigação mostra que a primeira etapa da operação no ano passado tinha fundamento. Irregularidades têm sido cometidas no processamento de carnes e acobertadas com pagamento de propinas para laboratórios como agora ou para fiscais, como se constatou na outra fase. Mais que o impacto nas exportações, preocupa a qualidade do produto exportado e do que é consumido aqui no Brasil. É uma questão de saúde, não só econômica. Agora, em relação às exportações brasileiras, o que vem causando maior apreensão são as taxas que podem ser cobradas pelos Estados Unidos, de 25% na importação de aço e 10% na de alumínio. Cerca de 1/3 das vendas externas desses produtos vai para o mercado americano, o que representa mais de 2,5 bilhões de dólares ano. O Brasil ainda aposta na negociação, quer demonstrar que essa taxação pode prejudicar até mesmo as empresas americanas, que teriam um provável aumento de custos, já que a produção das siderúrgicas lá é obsoleta. Mas o clima pesou no âmbito global. Serão vários países atingidos e já se fala em retaliação contra produtos americanos. Queixas podem não dar muito resultado, já que Trump não dá muita importância a organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio. É a postura que vem assumindo desde quando era candidato. Só que agora pode ir da teoria para a prática, com essa taxação que certamente levaria a conflitos comerciais mais sérios. Para ele, como declarou no final de semana, seriam boas brigas, mas não é simples assim. O Brasil e outras 37 economias reunidas em Genebra já protestaram de maneira informal junto ao OMC, que em um alerta não tradicional sinalizou que o mundo pode entrar em recessão se a opção for essa imposição de tarifas e as consequentes retaliações. O diretor-geral da entidade, Roberto Azevedo, disse que numa guerra olho por olho, todos podem ficar cegos. A Europa já avisou que pode impor restrições a produtos mais caros dos Estados Unidos, cujas vendas são estimadas em 3,5 bilhões de euros. É como em um tiroteio, não dá para saber quem vai sair mais ferido. Para o Brasil, além das exportações, haveria reflexos para a atividade do setor siderúrgico, que só no ano passado começou a reagir após o tombo histórico que teve em 2016, mas ainda trabalhando com uma ociosidade da ordem de 35%. Boa noite. Os economistas do mercado financeiro baixaram a estimativa média para a inflação deste ano para 3,70%. Foi a quinta queda seguida do indicador no relatório Focus do Banco Central. No mesmo documento, os analistas do mercado aumentaram a previsão para o crescimento da economia brasileira este ano para 2,90%. É a terceira alta seguida da estimativa do PIB deste ano. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-ministro José Dirceu prestaram depoimento como testemunhas de defesa do ex-secretário do PT, Silvio Pereira, em ação da Lava Jato. O depoimento do ex-presidente da Petrobras ao juiz Sérgio Moro foi realizado por videoconferência. Segundo as investigações do Ministério Público Federal, Silvio teria recebido propina da empresa GDK para ajudá-la em um contrato com a Petrobras nas obras da unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no Espírito Santo. A licitação lançada em 2005 teria um valor de cerca de 400 milhões de reais. Em troca da ajuda, o dirigente petista teria ganhado um veículo da marca Land Rover, avaliado na época em cerca de 119 mil reais. Gabrielli negou qualquer relação com Silvio Pereira, neste caso. Nunca tive nenhum tratativa com ele sobre o Petrobras. O ex-ministro José Dirceu também foi ouvido hoje e disse que o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi escolhido para a estatal para evitar nomes da gestão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Assim como Pereira, Duque é réu em processo na Operação Lava Jato, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo Dirceu, a decisão foi tomada durante uma reunião. Onde estava o presidente Luiz Buchiquem, Dilma Rousseff, Pedro Soares, e que eu fui chamado, havia uma discussão sobre a direção da Petrobras. E o nome de Renato Duque aparecia. Do ponto de vista político,
não havia por que e como manter dois nomes da administração anterior se nós estávamos, como depois fizemos, mudando completamente a orientação da empresa. Dirceu, que é réu em 3 ações penais na Lava Jato, já foi condenado 2 vezes, apenas que somam mais de 42 anos. Renato Duque está preso há 3 anos. E olha, está muito quente aqui em São Paulo, muito. né? Uma grande massa de ar quente e úmido está sobre o estado de São Paulo. Por isso, segundo a meteorologia, que a gente sentiu tanto calor, apesar da chuva forte que caiu à tarde. Bom, a temperatura chegou aos 32 graus e a sensação, como você disse, foi um horror. Vamos ver a previsão para amanhã com Fernanda Azevedo. O dia será bem típico de verão na maior parte do Brasil, com calor, tempo abafado e temporais isolados. Nós vemos aqui no mapa poucas áreas em que o tempo vai ficar seco. Só no leste do Rio Grande do Sul e do Paraná e no litoral da Bahia e sul de Sergipe. Vamos ver mais detalhes da previsão em algumas capitais amanhã? Começamos por Salvador, dia de céu bem limpinho, mínima de 24, máxima de 34 graus. Já em Brasília, a chuva predomina na maior parte do tempo, a previsão de temporais, por isso não esquenta tanto. Os termômetros variam de 19 a 29 graus. Vamos para o sul, em Curitiba estão previstos temporais no fim do dia, a máxima fica nos 26 graus. Em Porto Alegre, a terça será chuvosa, com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Uma frente fria vai passar pelo litoral do Sudeste a partir de amanhã, mas não deve mudar muito o tempo no estado de São Paulo. O sol aparece com força e a sensação de abafamento continua. Há risco de chuva à tarde e à noite. Na região de Votuporanga, o dia já começa quente, com 23 graus de mínima e faz até 35 graus à tarde. Na faixa norte, em Franca, faz de 20 a 32 graus. E em Ribeirão Preto, até 34 graus. No litoral, as máximas continuam altas, com 29 graus em Caraguatatuba e 31 graus em Santos. Na região metropolitana de São Paulo, faz calor e muito sol e pode chover forte à tarde e à noite por causa do aumento da umidade. Então vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital. Amanhã o termômetro varia de 20 a 30 graus. Na quarta-feira, a mínima será de 19 e a máxima de 28 graus. Na quinta, o dia deve ser mais aberto, ensolarado, a temperatura não muda muito. Mínima de 18 e a máxima também de 28 graus. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o deputado federal Orlando Silva, líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal. No clássico da rodada no fim de semana, deu empate entre Santos e Corinthians, né, Celso? A rodada, aliás, que segue agora à noite, com o Palmeiras entrando em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista. É isso? Boa noite. Isso, Estela. Boa noite. Palmeiras enfrenta o São Caetano no Allianz Parque, aqui em São Paulo, já classificado para a próxima fase. O jogo acontece daqui a pouco, 8h30 da noite. No Pacaembu, 100 corintianos no estádio, o Santos arrancou o empate do Corinthians nos minutinhos finais. Mesmo com o Pacaembu lotado de torcedores santistas, o Corinthians não se intimidou e abriu o placar neste chute de longe de René Júnior. A bola ainda desviou em Léo Cittadini e enganou o goleiro Vanderlei, 1-0 Corinthians. O empate do time da Vila Belmiro aconteceu no finalzinho do jogo, com o garoto Diogo Vitor fazendo o primeiro gol dele na equipe profissional santista, levando à loucura os torcedores. O Santos ainda teve um pênalti não marcado pela arbitragem. Final, Santos 1, Corinthians também 1. No estádio Gilbertão, em Lins, Murilo Henrique carregou a bola para o meio e da entrada da área acertou o canto do goleiro Jean, 1-0 linense diante do São Paulo. 4 minutos depois, Cueva acionou o Reinaldo e o lateral encheu o pé para deixar tudo igual no placar. Já nos acréscimos do jogo, depois da cobrança de escanteio de Nenê, Rodrigo Caio subiu firme para decretar a virada. Linense 1, São Paulo 2, placar final.
No clássico deu empate, né, Celso? Mas é o seguinte, teve confusão, teve apagão, como é que foi lá? Ficou sem luz. O velho e bom Pacaembu, pela sexta vez no ano, ficou sem energia elétrica por quase 50 minutos. Que mostra, né, a má administração. Exatamente. Aliás, resultou até na demissão do diretor do estádio hoje. E outra coisa, teve também um pênalti, claro, até o Gabriel falou na narração, né, para o Santos, que a arbitragem não marcou. Por essas e por outras, o gol no finalzinho acabou fazendo justiça ao placar. Tá certo, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. A antiga estrada de Santos, que liga São Paulo à Baixada Santista, oferece uma boa opção de lazer para quem quer conhecer um pedacinho da Mata Atlântica. É um passeio ecológico que guarda muitas memórias da história do Brasil, com direito a uma longa caminhada. Depois do alongamento e as instruções do monitor, esse grupo está pronto para descer a serra a pé. Fechada em 1985 para carros, a Estrada Velha de Santos, hoje chamada de Caminhos do Mar, atrai muitos visitantes que estão procurando natureza e história. E eles vieram preparados. Passei uma vez aqui quando era pequenininho. Faz pouco tempo, acho que uns 50 anos mais ou menos. Passei por aqui com meus pais. Agora estou vindo a pé. Em meio à Mata Atlântica, as cachoeiras, árvores e muito verde se destacam pelo caminho. A estrada fica dentro do Parque Serra do Mar, nos limites entre os municípios São Bernardo do Campo e Cubatão. O Parque Estadual Serra do Mar ele tem 332 mil hectares. Ele vem do Rio de Janeiro e vai até Pedro de Toledo, aqui no Vale do Ribeira. Nós temos até espécies ameaçadas de extinção aqui. A gente tem a onça parda, que ela já foi vista caminhando na estrada com 2 filhotes. As visitas devem ser agendadas. São 9 quilômetros de passeio com vários monumentos históricos construídos em 1922, que funcionavam como pontos de repouso para muitos viajantes. Os carros subiam, eles eram resfriados à água, eles ferviam, então tinha que parar o carro aqui e até aquela peça ali, ó, colocar água no radiador. A Estrada de Santos sempre ligou São Paulo à Baixada Santista, mas antes dela, outro caminho já era usado para transportar mercadorias de lá para cá. E essas pedras no meio da mata são da calçada do Lorena, feita no final do século XVIII. Essa via faz parte de um dos momentos mais emblemáticos da nossa história. Foi aqui que Dom Pedro I, em setembro de 1822, subiu sentido à capital para proclamar a independência do Brasil. A vista exuberante do mar nos faz entender o que Roberto Carlos cantava sobre as curvas da Estrada de Santos. Mas elas sempre foram sinuosas e muitas vezes perigosas. E por isso, a estrada foi fechada anos depois. Só ando sozinho. A solidão expressada na música não se vê mais por aqui. Esse grupo de 10 amigos se juntou para viver a aventura. Eu estou gostando bastante. Gostei bastante dos guias. Eles têm bastante informação sobre os monumentos e a flora. Um local cheio de memórias que muita gente ainda não conhece. É bem diferente, é realmente histórico, é participar da história do nosso Brasil, do estado, tá aqui do lado mesmo. E é bom pra gente fazer uma atividade. Demais, né, meu? Tá todo mundo curtindo, é demais. Entre no meu carro, na Estrada de Santos, e você vai me conhecer. Para fazer esse passeio é preciso agendar com antecedência pelos telefones e e-mails que estão no site. Os ingressos custam R$ 31, não me perguntem por quê. E visitantes com menos de 12 anos e acima dos 60 pagam meia entrada. O roteiro pode ser feito a partir de São Bernardo ou de Cubatão. Daqui a pouco, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, é o entrevistado de Maria Lídia Flandoli. Eles falam sobre as próximas eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios dos partidos de esquerda nas eleições de 2018. Nosso entrevistado é o deputado federal Orlando Silva, líder da bancada do PCdoB na Câmara Federal e que já foi ministro do Esporte no governo Lula e também vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, a primeira questão é sobre um assunto nacional. Por que foi que o PCdoB votou em peso contra aquele decreto que instituiu a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro? Boa noite. Porque foi uma jogada de marketing. A intervenção no Rio de Janeiro é um factoide, não é uma medida que visa enfrentar os dilemas da segurança no Rio de Janeiro.
Evidentemente que o Brasil inteiro necessita de investimentos públicos, de uma ação da polícia, de ações estruturantes para garantir a segurança pública. E o governo precisa investir, precisa planejar, precisa organizar as ações para garantir a segurança. Não criar um factoide para ocultar uma derrota política que havia acabado de sofrer, que foi a não votação da reforma da Previdência. Por isso, nós acreditamos sim que a segurança pública é um assunto gravíssimo, que merece ser enfrentado pelo governo federal em parceria com governos estaduais, governos municipais, e não deve ser objeto de fatos políticos com objetivos eleitorais, menos ainda manipulando politicamente as Forças Armadas. Bom, falando da questão eleitoral, o interessante é que a resposta da população a essa intervenção é positiva. Existe aí uma grande expectativa que o comando militar, essa intervenção, ofereça resultados. E no governo estão acreditando que até setembro eles vão sim, às vésperas da eleição, oferecer resultados no sentido de prevenção e contenção daquela criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse sentido, se Temer conseguir esse intento, para vocês que votaram contra, não pode ter sido contraproducente e levar a uma perda de votos significativa aos candidatos do PCdoB? Eu creio que não, porque o que importa primeiro é que um partido político ele tem que votar com base em convicções. É muito importante que nós tenhamos uma perspectiva, um projeto, um plano e acreditar e trabalhar para viabilizar esse plano. Quando eu digo que houve uma manipulação por parte das Forças Armadas, é porque é evidente que a população apoia qualquer medida que vise aumentar a segurança. O desespero é muito grande, as pessoas têm medo dentro de casa. Portanto, o governo manipulou essa sensação que a população tem, esse desespero. E é evidente que as Forças Armadas do Brasil têm muito respeito, têm muita confiança e imediatamente aumentou a sensação de segurança. Quando as Forças Armadas saírem das ruas, a violência vai voltar igualzinho, como no Rio acontece inúmeras vezes. Por isso que a máscara vai cair, eu tenho certeza. Agora, deputado, como é que o senhor avalia o que está sendo chamado de militarização no governo Temer? Como o comando do Gabinete da Segurança Institucional, o comando da FUNAI, da Secretaria Nacional da Segurança Pública, do Ministério da Defesa, e nessa intervenção o comando está nas mãos de general, assim como a Secretaria da Segurança Pública no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê isso? Olha, o governo Temer é o governo mais impopular da história do Brasil. É um governo que tem um desgaste político brutal. E ele usa as Forças Armadas, que são instituições que têm muita respeitabilidade no Brasil, para se ancorar nessa instituição. Portanto, quando você vê uma profusão de generais, de personalidades que são ou foram das Forças Armadas... Com cargos no Executivo? Com cargos no Executivo, é fruto do desespero do governo Temer, que tenta se apropriar da credibilidade dessas instituições. Nós temos alertado que não é adequado que haja manipulação política de uma instituição como as Forças Armadas. E creio que os comandantes militares que não estão satisfeitos com esse uso devem estar atentos para preservar uma instituição que é tão importante para o Estado brasileiro. Bom, ano eleitoral, o senhor é candidato à reeleição? Sim, eu sou candidato à reeleição para deputado federal. Na verdade, nesse momento, sou pré-candidato. Pré-candidato, muito bem. O PT se reuniu com o comando do PCdoB. Isso sinaliza que vocês tiveram um entendimento no caso de Lula não poder ser candidato se for enquadrado na lei ficha limpa? Nós conversamos com o Partido dos Trabalhadores, que é um partido aliado há muito tempo, com outros partidos como o PDT, o PSB, mas no plano nacional, o PCdoB tem uma candidata à presidência da República, a deputada gaúcha Manuela Dávila.
é renovação na política, traz a perspectiva, o olhar das mulheres para a retomada do desenvolvimento nacional. E nós temos convicção que o programa que a Manuela está preparando, que deve ser apresentado ao Brasil aqui em São Paulo, no comecinho de abril, terá um impacto positivo e será inspirador para que novos ventos cheguem na política brasileira. Manuela Dávila, guarde esse nome, Maria Lídia, ela vai fazer a diferença na disputa eleitoral de 2018. Bom, é interessante que Manuela Dávila, pela atuação na Câmara Federal, se tornou bem conhecida. E ela defende muito o ex-presidente Lula. Lula já disse que Ciro Gomes não quer a candidatura dele, Lula, o que sugere que ele fez aí uma crítica ao Ciro. No seu entender, Lula sinaliza que se não puder ser candidato, pode apoiar Manuela Dávila? Olha, o PCdoB apoiou Lula em todas as suas candidaturas. Seria razoável que, se o Lula não for candidato, que ele apoie a candidatura do PCdoB. Quando a Manuela faz referências ao Lula, ela faz referência, sobretudo, ao desenvolvimento econômico, ao crescimento da economia, a programas sociais que ofereceram oportunidades para a população brasileira. Nós queremos retomar coisas boas do governo Lula e avançar sobre limites do governo Lula. Por isso que eu creio que a Manuela Dávila, com um programa econômico que estimule o crescimento da atividade no Brasil, que gere emprego, que gere desenvolvimento, que gere oportunidades para o nosso povo, pode ser a novidade na cena política brasileira. Bom, mas e Lula apoiaria ou ficaria com Fernando Haddad? Veja, até onde eu sei, Lula é o candidato. É o plano A, B e C do PT. Se eventualmente ele não for candidato, o que nós achamos que não é democrático, porque quem pode tirar alguém da cédula eleitoral, quem pode decidir quem deve ou não governar o Brasil, deve ser a população. Se ele não for candidato, eu espero que o PT faça um gesto de grandeza e apoie Manuela Dávila, que é a novidade na cena política do Brasil. Muito obrigada, deputado. Prazer. Uma boa noite. Boa noite, um prazer falar com vocês. Gamberini. Começaram hoje na Austrália as audiências no caso do cardeal George Pell, o terceiro homem da hierarquia da Igreja Católica acusado de pedofilia. Pell, de 76 anos, está afastado do cargo de tesoureiro do Vaticano para se defender das acusações de pedofilia. Considerado um dos principais assessores do Papa Francisco, Pell é a mais alta autoridade católica a enfrentar esse tipo de acusação. Segundo as vítimas, os casos teriam acontecido quando ele foi arcebispo de Melbourne, em 96, e de Sydney, em 2001. O cardeal nega as acusações. O Vaticano não vai comentar o caso. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, conheça o canabidiol e entenda como ele pode ser usado na medicina.